A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nesse domingo pela manhã, dia 31/5, para iniciarmos mais um estudo da nossa EBD Jovens. E desde já quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão participando, nos acompanhando, tanto os nossos jovens da ADME, quanto aqueles nossos visitantes, que vocês possam participar e serem edificados com esse estudo, com este ensino. Eu quero lembrar a vocês, para que vocês possam se inscrever no canal, ajudando assim a gente a melhorar a qualidade da nossa transmissão, que você possa curtir e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Quero dar aqui duas orientações importantes. Neste momento é importante que você procure um lugar onde você possa se concentrar no estudo e que você evite ambientes com ruídos, para que nada venha atrapalhar a sua atenção neste momento, tá? Também oriento depois para que você volte nas aulas anteriores, assista às videoaulas, para que você possa pegar a sequência das lições, tá? Quero orar neste momento para pedir a Deus a direção para esse estudo desta manhã. Vamos orar? Pai eterno, Senhor Deus, nós te agradecemos e te glorificamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor tem, ó Deus, nos guardado, nos protegido. O Senhor Deus tem sido misericordioso conosco, ó Pai. Estamos aqui mais uma vez, ó Deus, nessa manhã de domingo, ó Deus, para estudar a Tua santa palavra. Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar os nossos corações. Ó Deus querido, que neste momento, tudo aquilo, ó Deus, que possa impedir o agir do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que nosso coração, nossa mente esteja cativa ao Senhor, à Tua palavra, para que, ó Deus, o Senhor possa fazer a Tua obra. Senhor, assim eu oro por cada um dos nossos irmãos e amigos e familiares que estão, ó Deus, assistindo neste momento, que eles sejam grandemente edificados e abençoados. Usa-me como instrumento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos estudando a lição desse trimestre, tem como tema principal tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, dia 31/5, lição de número 9, que tem como tema os gibeonitas enganam Josué. Os gibeonitas enganam Josué. Vamos ler o texto do dia, está lá em Efésios 5,15, peço você que tem a sua revista, pegue a sua revista para que você possa acompanhar neste momento. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios 5,15. A síntese dessa lição é a seguinte: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a fé. Temos 3 objetivos principais para o estudo dessa lição. Primeiro, conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Segundo, explicar a astúcia dos gibeonitas. E terceiro, expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Lembrando que cada objetivo desse está linkado ao tópico dessa lição. São 3 tópicos, 3 objetivos. Então vamos chegar ao final de cada tópico atingindo esses objetivos, ok? Vamos à nossa introdução então. Acompanhe aí conosco. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores
eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Amados, o povo da terra de Canaã sabia quem era o povo de Israel. Eles já conheciam a fama, já sabiam que eles tinham chegado e conquistado Jericó, derrotado aquele povo, derrotado o povo de Ai, e esse povo estava temeroso. Portanto, eles vão fazer uma armação, montar uma farsa, um plano ardiloso para poder enganar o povo de Deus e assim, de forma que eles não fossem destruídos. Então nós vamos estudar a lição desta manhã, neste dia, a respeito desse encontro entre os gibeonitas e o povo de Israel. Então vamos entender o que aconteceu ao longo dessa história entre esses dois povos e quais foram as consequências, as implicações acerca da aliança que o povo de Israel fez com os gibeonitas. Para tanto, eu quero ler com vocês o texto bíblico que vai ser o pano de fundo para entendermos cada ponto desta lição. Então acompanhe. Você que não tem a revista, nós vamos ler Josué capítulo 9, os versos de 1 ao 6 e dos versos 15 ao 16. Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos fazer a leitura do texto bíblico desta manhã. Diz assim, Josué 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados. Verso 5, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Agora verso 15. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Então vamos ao nosso primeiro ponto. Os inimigos se unem contra Israel. Primeiro ponto desta lição. E o primeiro subtópico, né? Primeiro subtópico. A inveja dos inimigos, registrado lá nos versículos 1 e 2 que nós lemos. Diz assim: o capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos heveus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos antes. Pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos. A igreja do Senhor, igualmente, passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Então, irmãos, nesse primeiro ponto, nós vamos analisar aqui
os ensinamentos que ele nos traz. A inveja dos inimigos. Primeiro, o que é inveja? O dicionário traz a definição de inveja como sendo sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Então é desejar aquilo que é de outro, ou seja, aquilo que não é seu. É querer de forma indomável, de forma ardente, alguma coisa que não é seu. Isso é, obviamente, um grande pecado. Provérbios 14:30 fala sobre a inveja. Acompanhe comigo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Já é sabido, queridos, pelo cientista que o problema emocional, o problema da alma, a amargura, a inveja, a ira, a cólera, a falta de perdão, tudo isso gera uma reação no corpo. Então são doenças psicossomáticas que a ciência chama, doenças que surgem a partir de problemas emocionais, né? Psico relativo à mente e somático ao corpo. Então doenças que manifestam-se no corpo por conta de problemas mal resolvidos na alma. Então a inveja é um grande problema, é algo que traz muita destruição, tanto para a pessoa que a pratica, quanto para aquelas pessoas que são alvo da inveja. A Bíblia ela já nos alerta acerca da inveja desde o início, quando ocorre o primeiro homicídio ali na primeira família, Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel por conta da inveja. Então a inveja está presente desde o princípio, atuando e sendo aí um propulsor do primeiro homicídio. Olha o que diz Mateus 27:18. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Então o nosso mestre Jesus Cristo, ele foi morto por conta da inveja do povo. O que impulsionou o povo a pedir a crucificação de Jesus foi a inveja de quem ele era, dos seus feitos. Então a inveja, queridos, ela traz muita destruição. E essa foi a motivação para que os inimigos do povo de Deus pudessem armar esse plano ardiloso. E olha que interessante que nós aprendemos neste ponto. Inimigos são inimigos. Havia muitos povos na terra de Canaã que precisavam ser combatidos. E estes povos, eles não se entendiam. Pelo contrário, eles lutavam entre si. Então, esses inimigos agora se unem para lutar ou para derrubar, para destruir o povo de Israel, esse povo que eles estavam temendo por conta das vitórias que eles já vinham conquistando ao longo da jornada. Então, para você ver, quando as pessoas querem destruir alguém, elas se unem até mesmo aos seus inimigos. Elas não medem esforços. Aquelas pessoas que elas mais odeiam, elas vão se unir, elas vão se aproximar, vão passar a ser amigos para poder destruir uma outra pessoa, ou um outro povo, uma instituição, né? Uma família. Então, queridos, a inveja é algo maligno, é algo extremamente danoso, seja em qualquer ambiente da nossa vida, seja em qualquer parte da nossa vida. Outro ponto que nós aprendemos, o inimigo, ele vai sempre invejar a nossa vitória. Ora, esse povo, esses gibeonitas, eles invejaram a vitória do povo de Deus. Portanto, eles queriam dar uma desperto para com o povo de Israel. Por quê? Porque a vitória, o sucesso deste povo, do povo de Deus, incomodava eles. Então, a vitória das pessoas, a vitória nossa, vai incomodar os invejosos. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes para não sermos atingidos por esses ataques do inimigo. Os gibeonitas aqui, eles figuram o inimigo das nossas almas, né? O Satanás, o diabo, ele vai atuar constantemente, incansavelmente para nos destruir. Ele não quer ver a nossa vitória, ele não quer ver a nossa felicidade, ele não quer ver a nossa alegria, ele não quer ver a nossa família prosperando, a nossa igreja prosperando, ele não quer ver nós crescermos em santidade. Tá? O inimigo sempre vai tentar parar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa avançar, é ordem do nosso Deus. Mas o inimigo, ele vai sempre atacar de diversas formas, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde a igreja de Cristo está sendo atacada.
Nós ainda estamos conseguindo reunir dentro das regras, com os limites colocados pelas autoridades, mas em muitos lugares as igrejas foram obrigadas a se fecharem, né? Com argumentos falaciosos, argumentos aparentemente justos, mas estão tentando atacar a igreja, tentando abater a igreja. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, que é a igreja do noivo, Jesus Cristo, ela vai ficar de pé até a sua vinda. Glória a Deus. Para fechar esse subtópico, eu quero que você entenda que o propósito de Deus para a sua vida, ele é algo maravilhoso. Você precisa viver no centro da vontade de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem e todos que nos assistem. Você precisa olhar para Deus, parar de olhar para as pessoas e desejar e invejar a vida delas, ou invejar o ministério, ou invejar o namorado, a namorada, né? Ou invejar até mesmo o esposo, a esposa, o carro, a casa. Você precisa viver o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem coisas para você que não tem para outros. Deus tem coisa para outros que não tem para você. Portanto, compreenda o propósito de Deus para a sua vida e viva ele. Senão, do contrário, você vai ser uma pessoa frustrada, não vai estar no centro da vontade de Deus e correndo sérios riscos de passar uma eternidade longe de Deus. Alegre-se, outro ensinamento, alegre-se com a vitória dos outros. Nós temos que nos alegrar quando o outro tem uma conquista, uma vitória. Porque quando nós somos amigos sinceros, quando amamos os outros, nós nos alegramos com a vitória, com a conquista deles. Então alegre-se com a vitória dos outros, ao invés de entristecer e querer desejar que aquela vitória fosse com você. O seu momento vai chegar, né? Deus está abençoando aquela pessoa naquele momento, Deus deu graça, ela buscou e Deus está recompensando ela. Portanto, alegre-se com a alegria dos seus irmãos, dos seus familiares, dos seus amigos. Amém? Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz assim: os inimigos são numerosos. Vamos ler aqui. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo do que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Os inimigos são numerosos. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Não importa o tamanho do exército inimigo, não importa quantos são os soldados, se são maiores, 2, 3 ou 10 vezes mais do que o nosso exército. O que importa é que nós, servos de Deus, do Deus Altíssimo, servos cristãos autênticos, regenerados, nascidos de novo, nós fazemos parte de um exército poderoso, a igreja de Cristo, e quem está no comando desse exército é o nosso general Jesus Cristo. Ele não perde nenhuma batalha. Então, não importa o tamanho do exército inimigo, quão numeroso ele seja, quais são os seus aliados, quão poderosos eles são, o que importa é que o nosso general é Cristo e ele não perde nenhuma batalha. Ele é poderoso, muito mais poderoso do que qualquer outro general. Tá? Então, creia nesta palavra e confie. Não desanime frente às batalhas da vida, frente aos inimigos da vida. Né? Lembrando que o inimigo da sua alma não é o seu pai, a sua mãe, não é o seu patrão, não são seus irmãos. Né? No caso você casado, não é sua esposa, não é seu esposo, não são seus filhos. O inimigo das nossas almas é Satanás, é o diabo. Ele está tentando a todo momento nos derrubar. Então, aprenda a confiar nesse Deus Todo-Poderoso que está à frente do nosso exército. Não olhe para a quantidade de adversários, olhe para o Deus que você serve. Conheça esse Deus cada dia mais. Olha o que 1 Samuel 14,6 diz. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele nos ajudar, se Deus nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos
poucos. Jonatas, filho do rei Saul, primeiro rei de Israel, ele tinha essa confiança no Deus deles. E ele sabia que mesmo que eles fossem poucos, se Deus estivesse com eles naquela batalha, eles venceriam. Então nós não temos que temer o adversário, meus amados. Nós não podemos desprezar que existe um adversário, mas nós temos que confiar no nosso Deus. Aí eu quero perguntar para você, a mão do Senhor está ao seu favor ou contra você? Porque a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então temos que ter essa convicção. Agora, o contrário também é verdade. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Nós precisamos entender que se estamos alinhados com a vontade de Deus, não temos o que temer. Mas se estamos em desobediência à vontade do nosso Deus, aí nós temos que temer e muito. Porque esse nosso Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, mas é um Deus justo também. Então, se Deus é por você, quem será contra você? Mas se Deus é contra você, se você está numa vida de pecado, o que será da sua vida? Quem será por você? Amém? Vamos avançar. Terceiro subtópico. O mal atua em várias frentes. Diz assim: os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva foi iludida. Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Meus irmãos, o inimigo, ele é estratégico, ele é inteligente, ele é ardiloso, ele é sagaz, ele é detalhista, ele não tem pressa, ele vai agir de forma sutil, muitas vezes, para poder nos derrubar. E ele vai atuar de diversas formas, várias frentes. Ele vai tentar nos atingir. Portanto, é importante que nós estejamos atentos para não sermos enganados pelas ciladas do inimigo. Ele está a todo momento tentando nos enganar. E nós não podemos dar vazão ao seu engano. Porque nós temos uma natureza pecaminosa e temos uma tendência a acreditar nas mentiras do diabo. Mas nós precisamos estar convictos, crentes na palavra de Deus. E não nas mentiras, não nas estratégias, não nas investidas de Satanás contra a nossa vida. Antes, é importante ressaltar que, se nós vigiarmos e orarmos, nós não cederemos às investidas de Satanás. Então nós precisamos estar em constante vigilância e oração para vencermos as investidas de Satanás. Amém? Segundo tópico, querido. Mas antes eu quero voltar com você ao primeiro objetivo. Então, qual é o primeiro objetivo aqui? Conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Esse foi o objetivo desse primeiro tópico. Então, como nós lemos, para fechar esse tópico, os gibeonitas, eles fazem uma armação, um acordo com outros povos, e aí eles enviam embaixadores para poder enganar o povo de Israel. E eles chegam ali com uma aparência de piedade, de gente pobre, né, com vestes velhas, sapatos gastos, com pão bolorento, né, com vinho no odre velho. E eles chegam lá e fazem um teatro, eles fazem uma armação. E aí, o povo de Deus, na liderança de Josué, não toma cuidado e cede a esse engano. Tá? Nós vamos ver nos próximos tópicos como que foi o desenrolar dessa história. Mas os gibeonitas, inimigo do povo de Deus, com temor deste povo, eles tentam
convencer, né, e conseguem um acordo com o povo de Deus, para que eles não fossem mortos, porque eles sabiam do perigo. Então o tópico 2 agora vai falar justamente acerca desta investida. As astúcias dos gibeonitas. Primeiro subtópico, as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa, de piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor, à boca do Senhor. Verso 14. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Então, as aparências enganam. Vamos analisar esse ponto. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, qual é a definição de astúcia que é usado aqui? Astúcia é a habilidade de enganar, esperteza, manha, sagacidade. É a qualidade de quem age de modo a buscar benefícios e vantagem às custas de outrem. Então, os gibeonitas, eles fizeram um teatro perfeito. Eles agiram com astúcia, com sagacidade, com a intenção de enganar, e assim eles conseguiram. Eles chegaram com disfarce, com figurino, né, com todos os elementos convincentes de que eles eram um povo de terra distante e que eles precisavam fazer uma aliança com este povo poderoso que eles consideravam o povo de Israel. Então eles chegam ali, faz essa proposta e consegue uma aliança com Josué e o povo de Deus. O teatro dá certo. O teatro funciona. E o inimigo, queridos, ele faz isso com a gente. Ele tenta a todo momento nos enganar. Ele é sagaz, ele é astuto, ele é perspicaz nas suas ações. Ele não dá um golpe em falso. Ele sabe como nos atingir. E assim foram os gibeonitas. Eles foram astutos. Vieram de terra distante, falando que eles eram, na verdade, vizinhos, mas falaram que vieram de terra distante, com mentiras, enganando o povo de Deus. E aí, Josué e os príncipes se deixaram levar pela aparência. Eu penso que Josué e os príncipes olharam para eles, talvez tenha tido até um olhar assim de misericórdia, de dó deles. Nossa, esse povo, né, esses embaixadores deste povo, eles estão precisando da nossa ajuda. Vamos fazer uma aliança com eles, são pessoas boas. Olha só, coitados, sofrido este povo, né? E aí eles deixaram-se levar. E por não consultar o conselho de Deus, eles caíram nessa armadilha. Olha o que 1 Samuel 16, 7 diz acerca de como Deus vê as pessoas. 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem, falando acerca de Saul. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Deus falando. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus, querido, não vê como nós vemos. Deus vê o coração, vê as intenções. A aparência, o exterior é importante? Sim, mas se o interior for mudado, como nós estudamos em lições anteriores, se o interior for circuncidado, a aparência vai importar sim. Mas se o coração não for mudado, o exterior de nada falta, não adianta nada, uma aparência legal, uma aparência piedosa, mas se por dentro é sepulcro caiado, como Jesus disse aos fariseus. Então, esse povo agiu desta forma. Eles enganaram Josué, os príncipes, por conta da aparência. Então nós devemos tomar cuidado com a aparência, porque as aparências enganam. O diabo, queridos, ele só mostra um lado da moeda. Ele só mostra o lado bom do prazer, do deleite no pecado. O diabo, ele não mostra as consequências do pecado.
Ele não mostra o lado ruim, o preço a ser pago. Só depois que a pessoa vai descobrir da tragédia, do que há por trás do pecado. O pecado, ele gera morte. O pecado, ele não tem nenhuma recompensa boa. O pecado, ele só traz tragédia e morte. E o diabo, ele é astuto para tentar nos enganar, nos mostrar que vale a pena, né, você entrar numa vida de pecado, numa vida de prazer, numa vida fácil, numa vida de status, de conquista, às vezes, sendo que às vezes não é o plano de Deus para você, às vezes até naquele momento. Então o diabo, ele tenta de todas as formas mostrar o lado positivo ou o lado prazeroso do pecado. Ele não mostra as consequências que o pecado traz. Precisamos tomar cuidado. Tome cuidado, jovem, para você não cair no engano de Satanás. Ele começa desde Gênesis enganando Eva, Adão. Ele termina em Apocalipse, lá em Apocalipse registra o diabo enganando as pessoas no fim dos tempos, e ele continua hoje enganando as pessoas. O espírito do anticristo, ele está aí operando. O diabo, ele está aí, irmãos, arrebatando, e neste tempo de pandemia, muitos cristãos estão sendo enganados, estão enfraquecendo na fé. Não seja uma dessas pessoas. Se você tem a oportunidade, aproveite esse tempo gracioso que Deus tem dado à nossa igreja, à nossa cidade, de ainda poder se reunir, mesmo com o número reduzido, mesmo com todas as normas que nós temos lutado para cumprir. Aproveite, venha cultuar ao Senhor. Não se esfrie, porque uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar, ela vai se esfriar. Não deixe que o diabo te engane, não deixe que o diabo bote medo no seu coração. Porque, como disse o nosso pastor na ministração de quarta-feira, pior do que a morte de Covid ou qualquer outro tipo de morte é a morte espiritual. Então, às vezes, você está preocupado em morrer fisicamente, mas não está preocupado com a morte espiritual. Então cuide da sua alma, cuide do seu espírito, se alimente da palavra de Deus, não seja enganado pelo diabo. Para finalizar esse subtópico aqui, vamos lembrar que nem todos são o que parecem ser. As aparências enganam, e enganam muito. Então, às vezes, aquela pessoa que você está orando por ela, para que seja o seu futuro esposa, às vezes a aparência está enganando. Então pede Deus para te mostrar, pede Deus para te dar luz acerca da verdade, acerca daquela pessoa, acerca daquele negócio que você está tentando fazer, daquela sociedade, acerca daquele acordo. Peça a Deus a direção, tá? Porque as aparências enganam. Cuidado, jovem, com as suas escolhas. Tá? As escolhas de hoje vão definir o seu destino, o seu futuro amanhã. Então peça a Deus orientação, peça a Deus a direção, peça a Deus conselho para que você tome a decisão correta, para que você faça a escolha correta e não seja enganado pelo inimigo. Amém? Vamos para o subtópico 2, a armadilha é descoberta. Acompanhem comigo. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus, aqui, não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor, como está registrado no versículo 14. A armadilha é descoberta. O povo de Deus, depois de 3 dias então, irmãos, de fazer aquele acordo com os gibeonitas, e esse acordo implicava em quê, irmãos? Esse acordo implicava que os gibeonitas não poderiam ser mortos. Esse povo estava agora protegido debaixo de um concerto, de uma aliança que Josué e os príncipes de Israel fizeram com eles. Então agora eles estavam resguardados, que o povo dele não seria destruído. Eles fizeram uma aliança. Tá? Mas depois de 3 dias,
Josué, a liderança, descobre que isso era uma farsa. Descobre que, na verdade, esse povo não era de uma terra distante, eles eram vizinhos deles ali. Então a farsa é descoberta, a armadilha foi descoberta. E aqui vai um aprendizado para nós. Deus, irmãos, vê todas as coisas, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, mesmo que às vezes aos olhos do homem pode ser encoberto, mas aos olhos de Deus nada, absolutamente nada pode ser encoberto. Diante de Deus todos nós estamos nus. Diante de Deus não há nada que nós possamos esconder, não há nenhum lugar que possamos ir, nem mais alto, nem mais profundo, que possamos esconder de Deus. Ele vê todas as coisas. Olha o que diz Hebreus 4:13. Não há nada que se possa esconder de Deus, em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Então nós aprendemos aqui que nós temos que dar conta das nossas ações, das nossas obras. E nada vai ficar encoberto diante dos olhos do Senhor. Este povo aqui, os gibeonitas, eles acharam que ficaria encoberto aquela mentira, aquele plano sagaz e ardiloso deles. Mas 3 dias depois, Deus revela aquela farsa ao povo dele. E agora, o povo vai reclamar, vai murmurar, com certa razão, por conta da decisão da liderança de Josué e os príncipes. Por que o povo reclama, irmãos? Esse povo estava muito unido. Prova disso que essa nova geração, essa geração que nasceu no deserto, que fez um concerto com Deus ali em Gilgal, né, que celebrou novamente a Páscoa, este povo estava muito alinhado aos propósitos de Deus. Eles venceram, conquistaram Jericó, conquistaram Ai, e eles sabiam que fazer aliança com o povo pagão era um risco muito grande, era contra a vontade de Deus. Eles sabiam que eles deixariam de ganhar, de conquistar despojos importantes, valiosos para eles. Então o povo reclama da decisão da liderança. Tá? Mas aqui é importante nós entendermos o seguinte, não foi o fato da liderança ter errado, e nós somos sujeitos a errar, irmãos. Todos somos humanos. Então às vezes a liderança ela vai errar. Mas nós temos que estar olhando com olhar de misericórdia, ajudando a liderança a poder voltar, né, para consertar aquela situação que não foi, aquela decisão que não foi tomada certa, ao invés de criticar, ao invés de apontar. Uma coisa é nós, com amor, né, mostrarmos a verdade acerca daquela situação, outra coisa é nós sermos maledicentes, outra coisa é nós sermos críticos, falarmos pelas costas, sermos desleais. Isso não é um papel de cristão. Isso não traz nenhum benefício ao povo de Deus, à igreja de Cristo. Pelo contrário, isso traz divisão, facção, e Deus odeia estas coisas. Então, é importante que quando a liderança ela cometer algum deslize, ela tomar alguma decisão que não foi orientada por Deus, porque faltou buscar a orientação de Deus, a igreja tem que alertar, mas tem que estar junto, ajudando a retomar, né, a direção, porque a obra é de Deus, tudo é feito para a glória de Deus, e devemos estar alinhados com a nossa liderança, fortalecidos para que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. Novamente aqui o autor ele frisa que Josué e os príncipes eles erraram porque não buscaram o conselho de Deus. Irmãos, e como é valioso o conselho? A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Conselhos de homens, homens sábios, homens crentes, mulheres sábias, mulheres crentes. E o conselho de Deus nem se fala. Deus é sábio, Deus sabe de todas as coisas. Então, antes de tomar qualquer decisão, é importante que a gente busque o conselho de Deus, busque o conhecimento de Deus, busque a vontade de Deus acerca daquela situação. Então, Josué e os líderes erraram sim, porque eles fizeram uma aliança sem antes consultar a Deus. Eles não estavam enxergando a malícia, a maldade, a mentira e a astúcia daquele povo gibeonita. Mas eles depois descobrem, né? E eles vão e acertam aquele erro. Olha o que fala acerca do conselho. Um bom conselho, ele pode salvar uma vida, salvar um destino, salvar um casamento. Então, um bom conselho, ele tem um lugar.
ele tem, ele tem uma ótima aceitação. Devemos sempre buscar a vontade de Deus antes de tomarmos uma decisão. Grave isso. Sempre busque a vontade de Deus antes de tomar qualquer decisão, das mais simples às mais complexas na sua vida. Tá? Coisas do dia a dia, coisas que você precisa de resposta rápida, coisas que vai demorar tempo. Busque a direção de Deus. Amém? Vamos para o nosso terceiro subtópico, para fechar esse segundo tópico. A manutenção da aliança. Diz assim: Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel 21, 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece, ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Mateus 2, 13, 14. Queridos, a liderança errou. Eles erraram por não buscar o conselho de Deus, mas isso não justificaria eles quebrar a aliança. Irmãos, aliança à luz da palavra de Deus, aliança à luz da visão de Deus, ela é algo muito sério. Então Josué e o povo, os príncipes, sabiam que eles não poderiam quebrar aquele pacto, aquela aliança com aquele povo. Eles tinham que cumprir aquela aliança. E a questão toda ali não era chatear os gibeonitas ou não, a questão era Deus. Porque eles não poderiam tomar o nome de Deus em vão, quebrando aquela aliança. Então, mesmo com a pressão do povo, eles mantiveram a palavra deles. Olha só, o que quebrar uma aliança custa? Saul, tempos depois, ele vai quebrar esta aliança que foi feita lá com Josué, e foi cumprida. Saul, ele mata homens deste povo. E aí, ele quebra esta aliança. Portanto, essa consequência ela vai perdurar até Davi. E olha o que acontece. Essa quebra de aliança por parte de Saul, o que Saul fez? Ele matou pessoas, homens dos gibeonitas, coisa que não podia, porque eles tinham feito uma aliança com Josué e eles não poderiam ser mortos pelo povo de Israel. Mas Saul quebrou essa aliança. E aí, irmãos, isso provocou a fome durante 3 anos consecutivos em Israel, tempos depois da morte de Saul. Então Saul não pegou essa consequência, mas Davi pegou essa consequência. E ele teve que lidar com o problema da quebra da aliança de Saul, porque ele matou os gibeonitas. E aí, por conta disso, os gibeonitas, para poder resolver o problema da quebra da aliança, eles pediram a cabeça, enforcaram 7 descendentes de Saul, inclusive filhos dele. Então, irmãos, quebrar a aliança tem consequências gravíssimas, tem consequências sérias. Olha só o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 5:5, melhor é que não votes do que votares e não pagares. Então a gente precisa ter a nossa palavra firmada, precisa empenhar a nossa palavra e cumprir ela. Nós cristãos precisamos cumprir a nossa palavra. Nós temos que ser fiel a nosso Deus, primeiramente, e às pessoas, aos nossos empregados. Precisamos ser fiéis ao nosso cônjuge, especialmente. Hoje, infelizmente, vivemos num tempo em que as pessoas estão casando e considerando o casamento como um contrato, não como uma aliança. Porque contrato é assim. Se você não cumpriu a sua parte, eu tenho o direito de quebrar o contrato. Mas, irmãos, casamento não é contrato, casamento é aliança. Então, jovens, vocês que nos ouvem nesta manhã, peça muita orientação de Deus para você escolher o seu cônjuge. Porque uma vez escolhido, você não poderá quebrar esta aliança. Tem consequências gravíssimas. É uma aliança que deve durar para sempre, até que a morte o separe. Tem os termos, tem os votos que você vai fazer no dia do casamento, tem testemunhas oculares, Deus é testemunha disso. Portanto, a aliança do casamento, assim como todas as alianças, né, elas são muito sérias, porque Deus, Ele é sério, Deus não é um Deus de brincadeira.
Então escolha, peça a Deus a direção para você escolher um cônjuge e ser fiel a ele e cumprir a sua aliança até que a morte o separe. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos, primeiro subtópico. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Irmãos, os gibeonitas foram punidos pelo pecado dele. Então saiba que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E qual foi a consequência para os gibeonitas? Josué declarou eles rachadores de lenha e tiradores de água. Eles se tornaram escravos do povo de Deus. Então precisamos de aprender uma coisa: pecado gera morte. Todo pecado tem consequência. Nós temos liberdade e poder de escolha, mas nós não temos liberdade de escolher as consequências daquela escolha. E nós, servos de Deus, irmãos, somos livres para escolher pecar ou não pecar. Aquela pessoa que se diz livre, mas na verdade ela está presa à pornografia, está presa à bebida, está presa à promiscuidade, está presa à ganância, à inveja, está presa à desonestidade. Essa pessoa ela é escrava do pecado dela, ela não é livre. Ela acha que é livre porque ela faz o que ela quer, mas na verdade ela é escrava de tudo isso. Nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós somos livres porque nós podemos. O Espírito de Deus que habita em nós nos dá graça. O fruto do Espírito que é desenvolvido em nós, ele nos ajuda a vencer a carne. Ele nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Então nós escolhemos não pecar, nós somos livres. Mas lembre-se que todo pecado tem consequência. E os gibeonitas colheram consequências do pecado dele. Portanto, agora eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água. Segundo subtópico, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Preste atenção nisso. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou. Olha, parece uma contradição, mas não. Pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos. Como neste caso, os gibeonitas, eles se arrependeram. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso e mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Os príncipes queriam que eles fossem escravos de toda a congregação, mas Josué não. Nós vamos puni-los, eles vão ser escravos, mas do santuário de Deus. Então eles tiveram o privilégio de servir na casa de Deus. Eles tiveram o privilégio de serem rachadores de lenha, de sustentar, de dar suprimento ali para a casa de Deus com lenha, com água. Olha que coisa magnífica. Eles foram punidos, mas também foram abençoados, irmãos. Deus é tão maravilhoso e gracioso que até mesmo aquilo que é ruim, na mão de Deus vira algo bom, até aquilo que é maldição vira bênção. Mas olha que detalhe interessante. Por quê? Porque os gibeonitas se arrependeram. Então, quem arrepende alcança misericórdia. Mas quem não se arrepende, ele vai sofrer as consequências daquilo. Então, esse povo, eles se arrependeram e alcançaram a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. Eles estavam felizes porque eles serviriam ao povo de Israel, rachando lenha, tirando água e servindo no santuário de Deus. E muitas vezes, meus amados, nós somos esses rachadores de lenha, somos esses tiradores de água, e Deus nos dá ainda assim o privilégio de servir na casa dele, de fazer a obra dele, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pessoas que não merecem a graça de Deus.
mas Deus, Ele nos abençoa. Então, irmãos, Deus, Ele mesmo, aquilo que é danoso, aquilo que é ruim, nas mãos de Deus, Deus pode tornar algo abençoador, algo gracioso. Olha só, os gibeonitas, eles se arrependeram e se humilharam. Eles queriam preservar a vida deles, porque eles sabiam que eles seriam destruídos pelo povo de Israel, porque essa era a ordem de Deus e eles já tinham conhecido a fama do povo de Israel. Então, eles tomam uma decisão errada, mas eles se arrependeram e a graça de Deus alcançou este povo. E agora eles serviam junto com o povo de Deus ali, servindo no santuário, com lenha e tirando água, servindo na casa de Deus. Amém? Terceiro e último subtópico, bênção no lugar da maldição. Eu vou resumir aqui os pontos principais desse subtópico. Bênção no lugar de maldição. Eles se tornam participantes de direitos da casa de Levi. Olha quantos benefícios de gibeonitas eles conquistaram, irmãos. Aquele povo que inicialmente traiu, mentiu, enganou o povo de Deus, ainda assim alcançaram a graça de Deus. Eles se tornaram participantes dos direitos da casa de Levi, porque lembra, os levitas eram responsáveis pelo santuário, pelo sacrifício, pelo tabernáculo. Então eles serviam ali junto com os levitas. Eles se transformaram em bênção para Israel. Na época de Samuel, a Arca do Concerto ficou numa cidade dos gibeonitas, Kiriat Jearim. Na época de Salomão, o tabernáculo, ele foi armado em Gibeão. Eles foram chamados de netinins. Estavam ali auxiliando os levitas. Olha quanto benefício para este povo, que inicialmente era inimigo e tinha traído, tinha feito aquela armação. Eles estavam entre os primeiros entre os exilados que retornaram da Babilônia, do cativeiro babilônico com Zorobabel. E eles puderam, irmãos, ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia. Olha só, irmãos, como Deus é maravilhoso. É algo assim, irmãos, nós com esses gibeonitas, o que nós faríamos? Não, esse povo tem que sofrer mesmo, vamos pisar na garganta deles. Nós somos assim, nós somos maus, perversos. Muitas vezes falta compaixão e misericórdia com as pessoas. Quando é com a gente quer a misericórdia de Deus, mas quando é com o próximo, a justiça de Deus. Mas Deus não vê assim, Deus não olha assim. Deus é gracioso, é misericordioso para aqueles que se humilham e se arrependem. E os gibeonitas alcançaram a graça de Deus. Olha a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, já atuando no Velho Testamento. Esse povo era gentil. E gentil, eles não tinham parte com o povo de Deus. Mas a graça de Deus já sendo manifesta mais uma vez ali para os gentios. Neste caso, os gibeonitas. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A graça de Deus, ela alcança a todos. E lembre-se, não importa como nós começamos, e sim como nós terminamos. Os gibeonitas começaram muito mal. Eles começaram enganando, mentindo, um plano ardiloso. Tinha tudo para eles darem mal. Mas Deus, por sua infinita graça, leva esse povo ao arrependimento. E por conta daquela aliança, a graça de Deus alcança este povo. E eles agora fazem parte do povo de Israel, servem com o povo de Israel. E eles são alvo da graça e a misericórdia de Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus é gracioso conosco. Deus é misericordioso conosco. Nós não merecemos, mas Deus, todos os dias, a sua misericórdia se renova para conosco. Glória a Deus. Amém? Olha só o objetivo desse terceiro tópico. Expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio de gibeonitas. O juízo e a misericórdia de Deus. Eles foram punidos, mas eles foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Amém? Eu quero concluir essa lição. Acompanhe comigo. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. E a segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Então, busque o conselho de Deus para tomar as suas decisões. Por mais simples que seja, você vai ser muito abençoado. Segundo, vigie para que o inimigo não impeça você de alcançar a Canaã celestial. E para que ainda aqui alcançar a Canaã, ainda nesta vida,
as bênçãos de Deus nesta vida. Amém? Glória a Deus, irmãos, por esta lição. Eu louvo ao Senhor por mais esta oportunidade. Estou feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham sido edificados, porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz esta obra. Não sou eu, sou um mero instrumento. Mas eu quero aqui agradecer a vocês que estão aí do outro lado, participando desta EBD. Continue dando valor, porque a EBD, ela tem ajudado muitas pessoas a conhecer a Deus e salvado muitas e muitas vidas. Compartilhe esse vídeo, clique, se inscreva, dá o seu joinha aí e para nos ajudar a continuar levando o Evangelho de Deus. E compartilhe esse vídeo para que outros sejam alcançados pela graça de Deus. Amém? Obrigado vocês que estão nos acompanhando aí, que não são da ADME. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Eu quero lembrar, os amados, que nós precisamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus. Fiéis com nossas ofertas, nossos votos e nossos dízimos. Então, neste momento, é a oportunidade para você aí da sua casa, usando o recurso do PicPay ou fazendo a transferência pela conta que está aparecendo aí, a conta da nossa igreja. Seja fiel a Deus. Cumpra o seu voto, como nós aprendemos aqui. Né? Cumpra o seu voto com Deus. Seja fiel a Ele. Neste momento você tem a oportunidade de adorar a Deus e de ajudar para que o reino de Deus ele seja levado até os confins da terra. Vamos continuar glorificando a Deus e agradecendo Ele por todas as bênçãos através dos nossos dízimos, votos e ofertas. Amém? Eu quero orar pela vida de vocês e despedir mais nesta manhã em mais esse estudo da nossa EBD Jovens. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Porque mais uma vez o Senhor nos alcançou com Tua graça, nos permitindo, ó Deus, nos deleitar neste estudo tão maravilhoso da Tua palavra, Senhor Deus. E aqui nós aprendemos, meu Pai, que nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão, precisamos buscar o conselho do Senhor, porque o Senhor é sábio, o Senhor é mais sábio do que todos nós juntos. O Senhor tem todo o conhecimento. Ó Deus querido, nós precisamos buscar a Tua face para tomarmos as decisões corretas. Senhor, nós aprendemos que precisamos vigiar para não ser enganados pelas mentiras de Satanás, para não sermos, ó Deus queridos, levados, ó Deus querido, ao engano por conta das suas astúcias ciladas. Senhor Deus, ajuda-nos a viver em santidade, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas, bem como nos dízimos, ofertas e votos. Senhor, que possamos crescer em santidade. Abençoa-nos o restante deste domingo, o dia do Senhor, que possamos continuar buscando a Tua face, sendo moldados e sendo cada dia mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo cada um dos nossos jovens, cada um dos nossos irmãos, amigos e familiares que nos assistem nessa manhã, que eles sejam grandemente abençoados por esta palavra. Em nome de Jesus assim eu oro. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.